Então, professor Alexandre, foi um prazer conhecê-lo. Desejo uma excelente aula para você e para todos. Até mais. Ok. Valeu, Camila. Muito obrigado. Uhum. Muito bem, pessoal. Boa noite. Hoje, dia 3 de julho de 2024, são 19 horas e 31 minutos. Estamos dando início aqui a nosso primeiro encontro online da disciplina Administração e Psicologia aplicada à segurança do trabalho, do curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho da Universidade FUMEC. Eu sou o professor Alexandre de Cássio Rodrigues. É uma honra estar aqui com vocês e compartilhar, trocar experiências relacionadas aqui à área de gestão em particular, né, com aplicações nas áreas de engenharia de segurança do trabalho. Eu espero que a nossa conversa seja bastante profícua e que vocês consigam aproveitar também todo esse conteúdo na carreira profissional de vocês. A disciplina Administração e Psicologia aplicada à Engenharia de Segurança do Trabalho foi pensada com muito carinho. Nós trouxemos diversas informações, temos várias dicas super legais que eu tenho certeza que irá acrescentar na formação de vocês. Tudo bem? Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela com vocês. E, bem, então aqui nós já temos todo o conteúdo disponível aqui no Moodle. Nossa primeira aula ao vivo está acontecendo hoje, né, dia 3 de julho de 2024. A próxima aula, ela ocorrerá no dia 10. Os links para a participação já estão aqui, sempre nesse mesmo horário, das 19h30 às 20h30. Aqui será um momento em que nós vamos discutir o conteúdo, trazer algumas dicas, sanar dúvidas em relação às atividades, ok? Brevemente, eu vou passar pelo nosso cronograma, né, o que está previsto aqui, quais são as atividades, chamar a atenção para os prazos, formas de distribuição da pontuação, enfim, vou deixar aqui bem claro, bem transparente, como é que vai ser a condução dessa disciplina. Muito bem. Vamos aqui começar, então, pelo cronograma. Antes disso, né, algo que eu vou ali compartilhar com vocês. Aqui, né, ali, ter sido escolhido para ser o professor da disciplina Administração e Psicologia aplicada à segurança do trabalho, caiu assim como uma luva, né, na minha área. Eu sou engenheiro de formação, tenho mais de 20 anos de formado na área de engenharia, me formei em engenharia de produção na Universidade Federal de Ouro Preto, isso já tem, né, como eu disse aqui, mais de 20 anos, e eu também sou engenheiro de segurança do trabalho. Eu fiz o curso junto com o professor Tiago, né, que é o coordenador dessa pós-graduação, né, uma outra colega que também foi da minha turma, a professora Andressa, também ministrará uma disciplina para vocês adiante. Nós fizemos o curso na Universidade Federal de São João del Rei. Tá? Bem, além ali, né, dessa especialização, eu também fiz mestrado em engenharia de produção, seguindo ali a mesma área, estudei na UFMG, e em paralelo, bem, fiz vários concursos na minha vida. Hoje, atualmente, eu trabalho na Agência Nacional de Mineração, que é uma autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Aqui, nesse momento, eu sou hoje o responsável pela distribuição dos royalties da mineração no Brasil. Então, uma parte daquilo que as mineradoras pagam ao governo federal, eu faço, né, aqui da minha casa, trabalhando remotamente no interior de Minas Gerais, em Itabirito, bem pertinho de Ouro Preto, faço a distribuição dos royalties da mineração no Brasil. Cerca de 7 bilhões
por ano. Bem, e aí, esse contato ali com a área pública, principalmente, me fez também enveredar um pouco pela área de gestão. Eu fiz administração pública, também na UFOP, fiz um segundo mestrado em administração pública e, na sequência, fiz um doutorado em administração também. Por coincidência, assim como vocês, eu também estudei na FUMEC. Terminei meu doutorado tem alguns anos, tá? E, bem, passei, né, por vários cargos, né, várias posições ali na área pública, mas também já fiz outros concursos interessantes também para a área de engenharia, como Petrobras, enfim, outras possibilidades. Na FUMEC, é a primeira vez que eu estou lecionando, mas eu já tenho mais de 25 anos de experiência docente, fui professor do Cefet por mais de 10 anos, em várias instituições de Belo Horizonte, e nesse momento eu trabalho na graduação e na pós-graduação de uma outra universidade do país, né, principalmente com assuntos relacionados à inteligência artificial, análise de dados, né, que é inclusive um foco que eu vou dar aqui à nossa disciplina, tá bom? Bem, então, feito isso, vamos passar aqui pelo nosso cronograma, né? Esse aqui é um ponto bastante importante, né? Nós tivemos início aqui no dia 11 de junho, né? Então, cerca de 3 semanas, nós iniciamos o curso, e ali, inicialmente, trabalhando com 3 módulos, né? Que a gente vai discutir hoje aqui, principalmente. Né? Principalmente, temas, assuntos relacionados à administração, com foco aqui na engenharia de segurança do trabalho. E no nosso segundo encontro, que será na semana que vem, nós vamos levar mais em consideração fatores psicossociais, a contribuição, então, da psicologia para a área de segurança do trabalho. Para esse primeiro módulo, cujos assuntos nós vamos detalhar na sequência, nós temos uma atividade prevista, né, que ela se encerra aqui no dia 8 de julho. Né? Aqui tem que ficar super atento, super atenta a esse prazo. É uma atividade discursiva, eu vou passar por ela hoje também, né? Solicitando ali, mostrando o que é esperado de você, né? Que você responda naquela atividade. Um estudo de caso bem interessante. Depois, na sequência, nós temos os módulos 4, 5 e 6, com uma segunda atividade. Essa atividade ela é objetiva, ou seja, são questões de múltipla escolha, marcar com X ali, né? Selecionar a alternativa correta, são 5 questões. E esse questionário será aberto no dia 9 de julho. Tá? Então, vai estar disponível para você a partir da terça-feira da semana que vem. Então, se você tiver um tempinho e puder já olhar, terá condições de discutir eventuais dúvidas comigo no nosso segundo encontro, que ocorrerá no dia 10 de julho. Tá ok? Essa atividade poderá ser realizada até no dia 15 de julho, que é uma segunda-feira, data em que nós encerraremos o nosso curso. Tá bom? E, finalizando, os módulos 7, 8, 9 e 10. A partir desse conteúdo, elaborei aqui uma atividade, também discursiva, contendo 5 questões de múltipla escolha, e o questionário vai estar disponível entre os dias 9 e 15 de julho. Então, fique super atento, super atenta, principalmente, né, a partir aqui do dia 9 da semana que vem, na terça-feira, eu vou te relembrar, tá, sobre esses questionários, porque o prazo ele é relativamente curto. Né? Você tem ali apenas 6 dias para fazer a realização dessa atividade. Tá bom? Bem, e, né, no caso da atividade discursiva,
até no dia 8 de julho. Muito bem, deixa eu voltar aqui. Oi, Henrique. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite, tudo bom? Joia, tudo bem. Eu estou dei início aqui, né, às 19h30, como não tinha chegado ninguém ainda, passei aqui pelo cronograma, não sei até que ponto você ouviu, alguma dúvida, alguma questão? Tranquilo, eu ouvi aí o cronograma todo, tudo certo. Ótimo, ótimo. Me fala aí, Henrique, sua graduação em que área? Onde é que você mora? Eu moro em Belo Horizonte, sou formado em engenharia civil Uhum. e atuo na área, trabalho numa construtora. Muito bem. Especificamente, você faz o que nessa construtora? Então, eu trabalho dentro da Belgo, que é uma fábrica que fica ali em Sim. Contagem, e a gente Uhum. dá manutenção civil em toda a fábrica da Belgo ali. Então, eu coordeno a equipe, toda a mão de obra direta, e fazendo, né, manutenção civil dentro da fábrica. Excelente, excelente, excelente. Muito bem. Seja bem-vindo, então, aqui ao curso. E hoje a gente vai trocar uma ideia, espero que você fique até o final aí. Beleza, obrigado. Valeu. Se sempre quiser me interromper, é só falar, tá bom? Tranquilo, valeu. Muito bem. Só voltar aqui, então, rapidinho. Nós temos, então, o plano de ensino, que está aqui disponível, né, para vocês. Peço que vocês façam uma leitura apurada, tá, desse plano de ensino, porque aqui nós temos as regras do jogo, como é que funciona, né, o andamento dessa disciplina. No caso aqui, a ementa, ou seja, quais são os assuntos que nós vamos abordar aqui, eles estão relacionados, como o próprio nome diz, né, a ideia é integrar, ou seja, pensar nos conhecimentos que vêm das áreas de administração e psicologia e que podem ser aplicados aqui no contexto da engenharia de segurança do trabalho. Tem vários aspectos importantes, tá? Como a questão, por exemplo, do planejamento, né? Algo bem típico aqui da administração, né? As ferramentas de planejamento para se pensar as políticas de segurança do trabalho. E a psicologia também traz uma grande contribuição, sobretudo no sentido de tentar entender o comportamento dos colaboradores quando isso é relacionado à área de segurança do trabalho, inclusive no contexto mais amplo, não somente no sentido de um acidente, ou seja, quais são os fatores humanos que afetam a ocorrência de um acidente. Não só isso, mas também como fatores humanos, como essas condições, né, do trabalho podem comprometer a saúde ocupacional dos colaboradores. Tá? Então, nós temos aqui um misto de assuntos, obviamente é um desafio lidar com tantos assuntos e tanta relevância, né, no contexto dessa disciplina, mas a gente vai levar isso aqui adiante, vai falar muito então sobre planejamento, comunicação, segurança e no aspecto relacionado à psicologia, sobre comportamento humano, tá? Como que saber como lidar com isso pode fazer com que a gente tenha menos acidentes ou que melhore as condições de trabalho, resultando em menos doenças ocupacionais. Tá bom? Bem, para fazer a condução dessa disciplina, eu selecionei vários conteúdos, vários módulos aqui dentro, que estão disponíveis por meio da plataforma Saga, que eu vou entrar aqui rapidinho para vocês, para mostrar como é que está. E nesse ponto, né, principalmente nesse momento, eu preciso chamar a atenção para a nossa avaliação. Né? Então, nós temos 95 pontos que serão distribuídos aqui nas atividades. Eu já comentei que são 3, não é? Uma delas discursiva, com vencimento aqui no dia 8, e 2 delas
objetivas, né, questões de múltipla escolha, iniciadas ali no dia 9, com encerramento no dia 15. E 5 pontos distribuídos aqui por meio de participação, tá bom? Muito bem. Aqui, com relação aos conteúdos, nós temos aqui alguns tópicos, né, relacionados à teoria geral da administração, né, tentar entender o que é, quando a gente fala em administração, a gente está falando de que funções? Como é que isso se manifesta no ambiente de trabalho? Que competências eu preciso para exercer esse trabalho, principalmente no contexto da área de segurança do trabalho? Passamos também pelos sistemas de gestão, né? Eu fiz uma íntegra, inclusive, né, do plano que nós recebemos, enquanto ele estava possivelmente sendo concebido, né, a gente, inclusive, chama atenção aqui para a ISO 45001, que eu vou comentar um pouco hoje ainda sobre ela, né? A questão também da gestão de riscos, a gente dá uma pequena pincelada nessa disciplina, porque nós temos uma disciplina específica para gestão de riscos, inclusive eu assinei um contrato, já acertei com a FUMEC, que vou ministrar esse curso para vocês, ali no mês de setembro. Né? Nós temos também uma série de indicadores relacionados aqui à segurança do trabalho, que é super importante. Existe uma máxima na área de administração que eu carrego comigo, né? Aquilo que não é medido não é gerenciado. Aquilo que não é medido não é gerenciado. E esse indicador que nós construímos para medir algo precisa ser um indicador que ele é smart, no seguinte aspecto, né? Ele precisa ser simples, fácil, ele tem que orientar ali a minha tomada de decisão. E hoje, principalmente aqui, quando nós falamos em indústria 4.0, em inteligência artificial, em análise de dados, esse indicador, essa tomada de decisão precisa ser fundamentada em dados. Então, na verdade, a gente precisa fazer essa coleta, fazer a interpretação e tentar entender de que maneira esses dados fazem com que a minha organização seja melhor, ela guie, caminhe no sentido de melhor eficiência, de melhor eficácia, de melhor gestão. Tá? Com isso, a gente encerra aqui esses assuntos relacionados mais à parte, né, da contribuição da administração para a área de segurança do trabalho e damos início a temas mais voltados para a área de psicologia. Tá? Embora a gente tenha aqui uma separação apenas aqui do ponto de vista didático, na prática a gente tem uma interseção entre esses assuntos. Tá? Então, esses assuntos nós vamos abordar ali no nosso encontro da semana que vem, mas basicamente vamos construir uma relação entre comportamento humano e segurança, falar muito sobre estresse ocupacional, saúde mental. Isso aqui é bastante curioso, né? Eu vir aqui comentar com você sobre estresse ocupacional, sendo que o superintendente, meu chefe imediato, está afastado há 2 meses por burnout, por estresse ocupacional, um grande volume de trabalho e comprometeu a saúde dele. Ele está afastado por 2 meses, já está há 2 meses e vai ficar mais 2, né? Gerado por isso. Então, assim, falo isso aqui com conhecimento de causa. Eu também já fui vítima disso, né? Há uns 2 anos e tal, comprometeu a minha saúde, problemas de alteração de pressão, enfim. Isso é um aprendizado para todos. Tá? Vamos abordar também alguns aspectos relacionados à comunicação, à liderança, que inclusive poderiam até estar no tópico anterior, voltado aqui para a área de administração.
E, né, caminhando, nós vamos pensar de que maneira intervenções psicossociais no contexto do trabalho podem fazer com que nós tenhamos uma menor taxa de acidentes e de ocorrência de doenças ocupacionais, tá bom? Ou seja, como é que as organizações têm feito para monitorar a saúde mental dos seus colaboradores, tá bom? E, sempre que possível, comentando aqui a aplicação com práticas no dia a dia relacionado a isso. Eu selecionei também várias bibliografias, tanto básicas quanto complementares, e todas elas estão disponíveis na nossa biblioteca virtual, tá bom? Como um guia complementar. Muito bem. Henrique, a dúvida, pergunta? Não, tranquilo. Pode prosseguir, por favor. Muito bem. Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento, vou compartilhar de novo, porque eu vou ter um áudio aqui. E aí, fica claro para vocês. Então, vamos lá. Bem, esses slides que eu preparei para a aula, eu vou pedir para que insiram no Moodle, tá? De maneira complementar. Eu vou deixar o link aqui, Henrique, se você quiser copiar, né, e tal, deixar salvo aí nos seus favoritos para acompanhar, tá bom? E nós vamos lá, então. Henrique, eu vou compartilhar a tela toda agora, tá? Então, aqui a qualquer momento que você quiser interromper, você me fala, Tá interrompe ok, por áudio aqui, porque se você comentar no chat eu não vou conseguir ver, tá bom? tranquilo. Então, vamos lá. Feita aqui, então, essa breve introdução sobre o nosso conteúdo, formas de avaliação, vamos adentrar no nosso conteúdo. Eu selecionei alguns assuntos relacionados aqui à parte de administração aplicada à engenharia de segurança do trabalho, para que nós possamos discutir, debater, refletir nesse nosso encontro de hoje. Tá bom? Bem, vamos começar. Né? No contexto aqui dessa disciplina, nós pretendemos, a gente espera que ao final, que vocês consigam avaliar a eficácia das intervenções administrativas na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que como é que vocês podem criar planos de ação para ser implementado nas organizações, visando prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Utilizar aqui conceitos da área de psicologia para entender como que isso afeta o comportamento dos trabalhadores. E integrar esses dois assuntos na construção de políticas de segurança. Essa é a nossa ideia. Eu sou uma pessoa bastante prática. Bastante prática. O conteúdo, principalmente em termos de conceito, está todo disponível no material que eu disponibilizei para vocês. Aqui, tanto no encontro de hoje, quanto no encontro da semana que vem, ele vai ter um caráter bastante prático, no sentido de que nós possamos refletir sobre como esses assuntos são tratados no dia a dia das empresas. E para começar, eu gostaria de exibir um pequeno vídeo, é apenas 1 minuto, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Ou seja, eu tenho certeza que ao final esse conteúdo fará você refletir sobre qual é o seu papel como engenheiro, como engenheira de segurança do trabalho. Vejamos.
Conheci esse vídeo, Henrique? Não, não conhecia não, primeira vez que estou vendo. O que você achou? Bacana, faz refletir, né? Mas Chocante. é bem interessante. E Chocante. afeta a família, né? Um acidente que acontece afeta muita gente. Exato, exato. Ali, bem, um conteúdo como esse, chocante, logo no início de uma disciplina, é para chamar a atenção de que, quando nós falamos de segurança do trabalho, de uma doença ocupacional, isso é de um trabalhador, de um colaborador, mas eu sempre gostaria de frisar que ali nós temos uma pessoa. Ele é muito mais do que um colaborador. Ele tem uma família, tem alguém que espera por ele. Então, inclusive, esse aspecto, nessa reflexão de que não é apenas um trabalhador, mas é um ente querido de uma família que tem uma vida toda para viver, é nesse contexto que eu gostaria que a gente pensasse nessa disciplina. É por isso que é super relevante, é por isso que é super importante ser um engenheiro, uma engenheira de segurança do trabalho. A gente pode modificar a vida das pessoas, a gente pode proteger essas pessoas, a gente pode fazer com que elas tenham para onde voltar para casa, para compartilhar ali com as suas pessoas, com as suas famílias. E logo aqui, no início dessa disciplina, a gente está falando sobre administração, não é? Ou seja, como é que a administração pode fazer com que aquele colaborador volte para casa e volte bem. No caso que foi apresentado aqui no vídeo, ele sofre um acidente, ele amputa o braço, mas ele poderia ter perdido a vida. Isso é uma coisa que me choca muito. Eu tenho amigos que perderam a vida no trabalho, e provavelmente o Henrique também conhece alguém que faleceu no trabalho. Eu nunca vou esquecer do dia 19 de janeiro de 2019, quando houve o rompimento da barragem de Brumadinho e um dos meus colegas de infância foi arrastado pela lama. Vários vídeos circularam na internet mostrando uma caminhonete fugindo da lama e comentou-se que houve um colaborador que não conseguiu subir ali na caminhonete e por isso ele foi arrastado. Era o meu amigo de infância que estava ali. Então, essa questão de segurança do trabalho é muito crítica, muito importante, muito relevante. São famílias, são pessoas que estão por detrás. E para a gente pensar aqui, nesse contexto da administração, por que a gente aborda isso? Eu trouxe um poema da Rosilda Costa, que ela não usa aqui uma definição clássica de administração. Se a gente for observar qualquer livro de administração, vai estar dizendo assim, bem, administrar é planejar, controlar, dirigir um conjunto de atividades, um conjunto de ações visando atingir um objetivo organizacional. Parece quase um clichê. Planejar, dirigir, organizar e controlar. E a gente vai repetindo isso. Não é? É sempre importante, obviamente, fixar o conceito, mas é mais do que isso. Para Rosilda Costa, no poema sobre administração, ela diz que administrar é se envolver, é se encantar com aquilo que faz, é buscar ideias onde ninguém usou ou usou andar. Ou seja, a gente está falando de inovação, a gente está falando de comprometimento, a gente está falando de dedicação. É fazer, é provar que fazer as coisas bem feitas, qualquer um, mesmo sem dom, é capaz. Essa parte é bem interessante, porque a gente espera, o senso comum diz que a gente precisa estar super preparado para fazer algo. Quando, na verdade, a preparação ela é uma construção. Ela é uma construção. Significa que você pode aprender. Significa que trabalhar com segurança do trabalho não é um dom, é algo que pode ser desenvolvido. Ele vem com capacitação, ele vem com treinamento, ele vem com reflexão.
É por isso que eu estou aqui. E é por isso que você está aí também. Não é? Administrar é correr riscos. Estranho, né? Porque correr risco, quando a gente está discutindo isso num curso de engenharia de segurança do trabalho, mas é correr risco. Porque aqui, no contexto da engenharia de segurança do trabalho, nós estamos falando de gerir o risco, ou reduzir o impacto dele, ou reduzir a probabilidade de que um determinado evento venha a ocorrer. Isso é administração, isso é gestão, isso é ação. Eu colocar em prática um conjunto de medidas que vão ali contribuir para que aquele colaborador ele volte para casa, são e salvo. É construir pontes para fazer novas alianças, é enxergar novos potenciais. Eu gosto muito dessa parte, né? É enxergar novos potenciais. Por quê? O nosso mundo hoje, ele muda tão rápido, a gente tem um conjunto de tecnologias chegando tão rapidamente, que isso altera. É bem provável que o trabalho que você faz hoje, ele não será o mesmo em 5 anos. Aqui, com um pouco mais de 20 anos de formado, eu já mudei tantas vezes de área, até mesmo na mesma organização. Trabalhos que eu faço hoje sequer existiam há alguns anos. É bem provável, não é, que o meu filho, né, do meio aqui, com 17 anos, aquilo que ele vai trabalhar quando ele terminar a faculdade, talvez essa função nem exista hoje. Então, é derrubar as barreiras do pessimismo, sair do convencional. É empreender a partir da base, utilizando-se de novas nuances. Ou seja, é inovar, é pensar fora da caixa. É pensar fora da caixa. Bem, e aí nesse contexto, né, quando a gente olha, poxa, mas eu vou trabalhar com segurança do trabalho, então eu preciso desenvolver uma série de habilidades como gestor, como competência. Eu vou para uma área mais estratégica, vou para uma área mais tática ou mais operacional. Que tipo de habilidade que eu preciso? Como é que o mercado está cobrando? Todo esse conteúdo que eu vou passar para vocês aqui, ele não está escrito, né, explicitamente ali nos materiais que eu disponibilizei. É algo a mais, é um plus. E aqui, nesse primeiro momento, eu sempre gosto de olhar para o mercado. O que o mercado está dizendo? E como é que eu me oriento? E se eu estou falando de coisas novas, de inovação, de novas tecnologias, como é que isso afeta a minha carreira? Bem, e aí, nesse caso, eu optei por apresentar aqui para vocês, talvez vocês não conheçam, uma ferramenta de inteligência artificial que tem sido muito utilizada para mapear carreiras. Ela é uma solução do vagas.com, né, que é uma empresa de recrutamento, de seleção, e como eles têm muitos dados, eles utilizam esses dados para desenvolver uma ferramenta, que é super interessante. Aqui, nessa apresentação que eu disponibilizei para vocês, se vocês clicarem sobre a tela, você já vai direto para a ferramenta. E você vai aprender, porque ela é bastante intuitiva, mas eu vou colocar aqui os principais caminhos para que você possa fazer um bom uso dela. Bem, primeiro ponto, tudo isso aqui começa por um cargo. Cada bolinha dessa representa um cargo. Aqui é o coordenador administrativo financeiro, aqui é o gestor administrativo, aqui é o balconista. E todas essas linhas que são criadas todas as vezes que você posiciona o mouse, representam uma função. Aqui eu vou buscar pelo nosso curso, não é? Engenheiro de segurança do trabalho. Não é? Aqui poderia ter engenheira também, não é? Essa ferramenta aqui só usa no gênero masculino, não é? Então aqui eu tenho engenheiro de segurança do trabalho, o raiz, não é? Bem, eu tenho para a área de processos, para a área de meio ambiente,
como é o caso do Henrique aqui, combinando civil com segurança do trabalho, até o caso do meu filho também, que é engenheiro civil, né? Tem uma parte mais de gestão, né, no nível mais tático aqui, de coordenador. Pode ser, né, engenheiro de segurança do trabalho para a área de engenharia elétrica, para meio ambiente, enfim. Eu vou pegar aqui a opção raiz mesmo, tá? Depois vocês, havendo interesse, busquem aqui por algo relacionado à sua área, tá bom? Bem, essa ferramenta é super legal, porque a gente está fazendo um curso de engenharia de segurança do trabalho para também ingressar no mercado. E o que o mercado está nos dizendo? Bem, ele está dizendo que o engenheiro de segurança do trabalho é um profissional que está ligado a vários outros. Cada bolinha dessa aqui, olha, representa um profissional. Ele tem conexão com o técnico de segurança do trabalho, com o engenheiro eletricista, com o engenheiro civil, com o engenheiro de segurança, no geral, com um engenheiro de segurança na área de meio ambiente, um engenheiro ambiental, um analista ambiental. E é mais do que isso. Né? A ferramenta, baseado aqui em milhares de currículos que são cadastrados na plataforma, traça um perfil. Né? Essa aqui é uma área, do ponto de vista da gestão, que a cada 4 vagas, 3 são ocupadas por homens e 1 por mulheres. Esse número talvez chame a atenção, não é? Para cada 3 homens, 1 mulher, mas isso aqui é sem dúvida maior do que a média que nós observamos em cursos de engenharia. Quando eu me formei em engenharia de produção, nós tínhamos até muitas mulheres. Eram 24 homens e 8 mulheres na minha turma. Mas, se a gente for levar em consideração engenharias, por exemplo, de minas, engenharia metalúrgica, né? Algumas engenharias mais hard, assim, né? Mais voltada para a indústria de base, nós teremos menos mulheres. Aqui esse percentual é bem maior do que a gente observa em outras áreas. E um ponto que eu acho bastante interessante é o seguinte: bem, iniciando aqui um curso de engenharia de segurança do trabalho, onde é que você vai atuar? E aqui, como é que isso é feito? Recupera-se dos currículos as expressões que são chave, ou seja, quais são aquelas que ocorrem com mais frequência, né? Ele vai trabalhar com prevenção de riscos, vai trabalhar com OSAS 18001. Bem, isso aqui depois a gente vai discutir, né? Na verdade, aqui a gente fala da ISO 45001, né? Vai trabalhar com sistemas de gestão relacionados aqui à segurança, né, e saúde. Tem uma série de sopinhas de letrinhas, né? PPP, NR, PCMAT, CIPA, SESMIT, PPRA, né? Assuntos que serão abordados aqui nas demais disciplinas adiante. Né? Vai trabalhar também com prevenção de acidentes. É olhar para isso e dizer: o meu curso está me capacitando para atuar nessas áreas? Essa é a reflexão. Bem, do ponto de vista de formação mais frequente, bem, em geral, né, o estudante ele se forma em engenharia ou arquitetura e acaba fazendo uma pós-graduação na área de engenharia de segurança do trabalho. E isso aqui é bem legal, né? Porque do ponto de vista de uma nova qualificação, quando você conclui, quando você termina, é um adicional que você tem na sua carteirinha do CREA, né? Ao contrário do que acontece se você fizer, por exemplo, uma especialização em engenharia de qualidade, especialização em gestão de projetos. Seu CREA não muda, as suas atribuições não mudam, mas se você fizer engenharia de segurança do trabalho, suas atribuições mudam. Né? Em termos de salário, isso aqui é super importante. Super importante. Você vai preencher seu currículo, você vai enviar, quanto é que está pagando? Né? Aqui a gente espera algo variando entre 5.700 e a partir de 9.100, se por acaso, né, ele está atuando numa grande empresa, ou então num grande centro urbano. Né? Aqui na NM, se você vier trabalhar com cargo de nível superior, nós teremos concurso aqui, né, ainda, edital sai esse ano, com certeza, né, para vir trabalhar aqui na área de engenharia de segurança. Nós temos
muitos profissionais que acabam atuando com segurança específica de barragens, tá? De mineração, com outros profissionais, com engenheiros ambientais, engenheiros geólogos e tal. Mas aqui na NM, um profissional, nesse novo edital, nesse novo concurso, não haverá salário inferior a 22.900 e alguma coisa. É 23 mil reais, que será o salário, né, o mínimo que alguém que ocupar um cargo de especialista em recursos minerais, que é um cargo mais geral, né, incluindo aqui profissionais de engenharia, em torno de 23 mil reais. Tá? Além disso, né, ele traça aqui uma trajetória bem interessante. Né? O indivíduo era técnico em segurança do trabalho, era um engenheiro civil, era um engenheiro ambiental, tornou-se engenheiro de segurança do trabalho, cresceu na carreira e se tornou o quê? Geralmente coordenador, ou seja, o próximo cargo que ele ocupa na sequência tende a ser um cargo mais de gestão, de liderança, relacionado aqui à segurança do trabalho. Isso é super importante porque, já que você está ingressando nessa carreira, você tem um norte, né, para onde é que você está indo. A ferramenta também permite que você possa pesquisar vagas em aberto. Aqui eu confesso que, bem, temos 56 vagas em aberto, mas possivelmente se nós fizéssemos essa busca no LinkedIn hoje, nós teríamos mais vagas, né, mais vagas do que 56, mas ainda assim eu acho interessante a gente analisar, tá? Por exemplo, em Minas Gerais nós temos 7 vagas em aberto. Eu sempre recomendo que os meus alunos acessem esse tipo de plataforma para verificar, não é, o que é que tem sido solicitado, né, nessas vagas, ou seja, quais são as skills, né, quais são as habilidades que estão sendo cobradas, né, que tipos de conhecimento. Inclusive, a gente utiliza esses feedbacks para alterar os currículos, né, os conteúdos que nós vamos trabalhar. Tá bom? Eu abri aqui o primeiro que nós tínhamos, né? Então, ele vai coordenar equipes, ofertar treinamentos, vai ter que aplicar NRs na empresa, construir relatórios de gestão de acidentes de trabalho, fazer uma série de reuniões, né? Principalmente aqui mais voltada para a parte de treinamento, investigar causas de acidentes, bem, redigir, aprovar, acompanhar PGR, LTCAT, mapa de risco, assuntos também que serão abordados adiante. Né? Enfim, e um ponto que eu tenho chamado muita atenção, análise de dados. Análise de dados. Olha, não sei se é porque eu faço isso aqui o dia inteiro hoje, né? Que seja em Excel, que seja em Power BI, que seja utilizando Python, um algoritmo de machine learning, não importa. Aqui, trabalhar com análise de dados, aqui com foco específico em acidentes de trabalho, em doenças ocupacionais, é extremamente importante. Eu vou dar um foco, né, nessa disciplina, nesse ponto, e quando trabalharmos ali com gestão de riscos, aí muito mais, né, voltando para essa parte de dados, porque nós entendemos que o dado, a análise dele, pode gerar uma informação, um insight de extrema relevância para as nossas organizações. Tá bom? Henrique, conhecia o mapa de carreiras do vagas.com? Não, não conhecia, não. Achou interessante? Sim, bastante, muito interessante. Isso. Abri Tá. aqui no meu. Abri uma janela aqui também, estava olhando aqui. Muito bem, muito bem. Então, aqui, continuando. Bem, e aqui o que vai acontecer? Né? Principalmente ali, quando nós buscarmos vagas para engenheiro de segurança do trabalho, olha, se não aparecer ISO 45001, nesse caso nós estamos falando da versão 2018, que vai tratar, olha só, do sistema de gestão de
segurança e saúde ocupacional, se isso aqui não acontecer, eu começo a desconfiar da vaga. Eu sempre digo para os meus estudantes, para os meus mentorados, meus alunos, esteja com a regrinha debaixo do braço. E no caso do engenheiro, da engenheira de segurança do trabalho, não tem jeito, pessoal. A ISO 45001, a versão de 2018, entender como funciona um sistema de gestão de segurança e saúde ocupacional, você tem que compreender, você tem que, de fato, ler esse conteúdo, e por mais que os professores, né, irão abordar a ISO 45001 ao longo de várias disciplinas, esse aqui é o seu dever de casa. Nada como horas, como dedicação, como aprofundamento. É aqui que você vai se diferenciar e vai ser um profissional destacado. E por que ISO 45001 é a bola da vez? Né? Principalmente porque vai trazer um conjunto de diretrizes, algo bem estruturado, que visa, né, se bem cumprido, melhorar a segurança e a saúde ocupacional nas organizações. Por quê? Porque nós temos, né, a norma oferece um conjunto de diretrizes para que as organizações possam identificar, controlar e reduzir riscos relacionados à saúde e segurança do trabalho. ISO 45001 é bem mais abrangente que a OSAS 18.000, que também vai aparecer, olha, no meu entendimento, até assim de maneira já mais equivocada, né? Porque ISO 45001 é mais abrangente. Empresas que conseguem a certificação ISO 45001, ela sinaliza para o mercado algo super importante, a conformidade legal. Aquela empresa está mostrando para o mercado que ela está atendendo a legislação local, a legislação nacional, a internacional. Aquela empresa está dizendo para o mercado que aqui nós temos um compromisso com saúde e segurança do trabalho. Isso é super importante, principalmente diante de um conjunto de outras letrinhas que nós temos hoje. ESG, né? Meio ambiente, governança e a questão social por detrás, né? Então, a governança em particular, que está relacionada a essa capacidade daquela organização de respeitar as regras do jogo, é super importante no contexto da ISO 45001. E, além disso, né, nós esperamos que, com a implementação de um modelo, né, de ISO 45001, que, se eu consigo reduzir os riscos relacionados à segurança no trabalho, se a minha empresa é melhor vista no mercado, isso acaba tendo reflexos dentro da própria empresa, gerando maior produtividade, aumentando o moral aqui dos funcionários. Por quê? Olha, se eu tiver menos acidente de trabalho, por exemplo, menos ocorrências de doenças ocupacionais, eu deverei ter menos afastamentos, eu deverei ser mais produtivo, eu deverei criar um ambiente em que os meus colaboradores se sintam mais satisfeitos e que, assim, entreguem mais. Apesar dos investimentos necessários, a gente consegue reduzir o custo. E, obviamente, apostamos, né, que o saldo ele seja bastante positivo nessa equação. Então, né, com ISO 45001, deve ser um livrinho de cabeceira. Tá? Bem, é claro, né, principalmente considerando que essa aula está sendo gravada, você vai encontrar um PDF na internet, em português e tal, mas eu recomendo, além, né, da versão, principalmente este livro, né, Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, né, é um guia bastante prático, um livro recente, né, tem menos de 5 anos que ele foi publicado, considero a versão mais, para mim hoje, né, é a principal referência no país. É um investimento não muito barato, né? Não muito barato, nem tem estoque na Amazon hoje, R$ 236, é um valor considerável, mas vale o investimento, tá bom? Mas esse assunto, né, será abordado em
várias UCs com mais, né, mais disciplinas aqui com maior profundidade. Bem, outro ponto. Eu disse que, para mim, análise de dados, lidar com dados, acaba sendo hoje um fator determinante da sua competitividade, do seu sucesso ali no mercado de trabalho. E nesse sentido, nós temos diversas soluções hoje, né, do ponto de vista da gestão, se a gente está pensando em algo novo, voltado ali para a saúde e segurança do trabalho, e se, né, imaginando aqui do ponto de vista acadêmico, que lá no final você vai ter que produzir um TCC, você vai ter que levantar dados, você vai ter que fazer uma análise. Para mim, hoje, no Brasil, a principal ferramenta que nós temos para levantar dados e apoiar a tomada de decisão na construção de políticas públicas voltadas para a saúde e segurança do trabalho é uma iniciativa do Smart Lab, né? Então, ou seja, um laboratório inteligente, que é uma solução desenvolvida pelo governo federal para apoiar a tomada de dados. Quase tudo é novo, galera. Quase tudo é novo. Ó, de 2023, 2023, 2023. E nós temos dados aqui relacionados a trabalho, saúde e segurança, trabalho infantil, trabalho escravo, diversidade. Todos os assuntos hoje que estão num contexto mais amplo da gestão, incluindo a saúde e a segurança, a saúde ocupacional, o bem-estar no trabalho. Se você clicar sobre esse slide que eu disponibilizei, você já vai ir diretamente para a plataforma. Ela é bastante intuitiva, é praticamente aqui, funciona como um chat GPT, né, relacionado aqui à área de saúde e segurança do trabalho. Vamos ver aqui, né, o que é novo. Tá? Isso aqui é super legal. Se fosse há um ano, né, que eu estivesse ministrando essa mesma disciplina, esse era um assunto que eu não ia falar. Não tinha ainda a ferramenta. Né? Não tinha. Quando eu fiz o meu curso de Engenharia de Segurança do Trabalho, meu TCC, inclusive, eu desenvolvi uma ferramenta, né, que o propósito era esse. Né? Vamos tentar entender. Depois você vem aqui, navega por esses dados e tal. Vamos ver o que tem. Vou pegar dados aqui, então, sobre saúde e segurança no trabalho. Tá? Bem, e aí, por exemplo, a gente sabe, né, que quando ocorre um acidente no trabalho, as pessoas podem vir a se afastar. Né? Ou então, quando ocorre um acidente no trabalho, é esperado que a empresa emita uma CAT, né? Faça aqui um comunicado desse acidente de trabalho. Tá? E, às vezes, entender o perfil desses casos relacionados a CAT, ou seja, quais são as características da ocorrência das CATs. Né? Então, se eu clicar aqui, nós temos dados aqui do Brasil inteiro. E aqui, galera, prestem bastante atenção. Isso aqui é muito importante. Você, né, do ponto de vista aqui mais acadêmico, no finalzinho do curso, você vai produzir um trabalho, né? E você vai ter que levantar algum dado. Aqui, numa mesma plataforma, você pode extrair tudo isso. Né? Então, nós temos aqui, por exemplo, né, que no ano passado, no ano de 2022, são os dados mais recentes, nós tivemos mais de 600 mil notificações, ou seja, mais de 600 mil casos, não é, de acidentes de trabalho que foram registrados ali pelas organizações. E dessas, 2.500 casos resultaram em óbito. Né? Ou seja, nessa CAT ele registrava um óbito. E aí, você pode, por exemplo, tá, se perguntar assim, bem, qual é o setor econômico que tem mais notificações? Será que é o seu? Será que a construção civil? Será que é o indivíduo que cai do prédio, Henrique? Será que é o indivíduo que se acidenta na obra? Vamos ver aqui, olha. A gente consegue rapidamente aqui
investigar. Vamos ver aqui, Henrique. Aqui, olha, é bem claro, né? A gente vai ver aqui que no período de 2012 a 2022, né, nós temos aqui... Você sabia, Henrique, que o maior número de casos, né, de notificações de CAT era na área hospitalar? Não, não sabia, não. É interessante, não é? Depois, Sim. seguido de comércio, administração pública. Curiosamente, aqui, olha, a construção de edifícios está aqui com 2,4%. Tá lá no topo também. Mas assim, quando a gente analisa isso comparativamente, para cada um caso, aqui na construção civil, nós temos 4 casos em hospitais. Uhum. 4 casos em hospitais, que é uma coisa que chama bastante atenção, né? A gente pode fazer isso aqui também, né? Fazer uma série de classificações aqui, não é? Por exemplo, olha, computação. Isso aqui já muda a história. Percebeu aqui? Sim. Então, assim, olha, bem, no geral, nós temos mais ocorrências, né, quando a gente considera todos os dados agrupados, nós temos ali para a área hospitalar. Mas agora, quando a gente pega um caso específico, né, nós temos aqui uma predominância disso. Então, aqui, né, eu gostaria muito que vocês acessassem, né? Vou fazer esse exercício com vocês aqui na semana que vem também, né, para a gente tentar entender, manipular essas ferramentas. E no conteúdo que eu disponibilizei aqui com vocês, nós temos ainda mais alguns pontos, né, relacionados ali à indústria 4.0, que a gente vai tratar na semana que vem também. Vai considerar aqui o uso também, tá, de inteligência artificial na área do trabalho, né? Porque numa época em que a gente fala de ChatGPT, Gemini, Copilot e tal, que todo mundo, esse ano, né, o ano passado, foi o ano das IAs generativas, como é que isso pode me ajudar ali no ambiente de trabalho? E só que passou tão rápido essa 1 horinha, né? Até passamos 1 minuto. Eu só deixar essa mensagem aqui para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. A gente aprofunda esses casos ali na aula da semana que vem. Um pensamento aqui do Claudeci Ferreira de Andrade. Bem interessante. Quando alguém corre atrás do seu sonho e encontra a morte, foi um acidente de trabalho ou acidente de sonho? Fica aí a reflexão para nós aqui, não é que estamos no ambiente, nós estamos estudando um pouco mais sobre segurança do trabalho e saúde ocupacional. Mais uma vez, vamos colocar a pessoa no centro dessas discussões, porque, como eu disse, quem morre no trabalho não é simplesmente um acidente de trabalho, um registro com CAT, uma estatística. Não, é um sonho da pessoa, da família dele, né? E a gente precisa respeitar essa pessoa. Né? Henrique, a gente vai aprofundar esses aspectos um pouco mais na semana que vem e introduzir as questões relacionadas ali à psicologia, né? Fatores psicossociais. Tá bom? Eu espero, né? Foi tão rapidinho ali a nossa conversa, espero que tenha acrescentado aqui para você, né? Que tenha trago algo novo, né? Consulte aquele material e aí a gente continua na semana que vem. Tudo bem? Tá ótimo. Beleza, muito obrigado Beleza? pela aula. Valeu. Alguma dúvida, pergunta? Não, tranquilo. Tranquilo? Depois vou aprofundar mais aí no conteúdo. Muito Muito obrigado bem. pela aula. O Smart Lab você conhecia? Não, não conhecia, não. Smart Lab assim, pouco provável. Você tem quantos anos de formado? Eu tenho, deixa eu ver, formei em 2015, É, 9 anos quase, né? tem 9 anos já, né? 9 anos. Eu comecei a falar sobre Smart Lab para os meus alunos no ano passado. Então, é Ah, algo bem recente.
Muito bem, então, Henrique. Bom fim de semana, cara. Fique bem aí. E a gente volta a se encontrar, então, na semana que vem. Beleza, obrigado, boa semana. Valeu, cara. Um abraço. Um Tchau, tchau. abraço.